teoria das janelas quebradas, ou Broken Window Theory, foi criada por James Wilson e George Keeling, que, membros da Escola de Chicago, criminólogos, pensaram na seguinte hipótese: quando você deixa um escritório ou uma fábrica que tem janelas de vidro com uma das janelas quebradas propositalmente, e esse imóvel está abandonado, com o passar do tempo é grande, aumenta muito a chance de que as pessoas que ali passem vejam aquela janela quebrada e comecem a atirar novas pedras ou objetos para quebrar mais ainda aquele imóvel, entendendo justamente que ele está sem ninguém, portanto sem vigilância. Da mesma forma, esses dois estudiosos, criminólogos, fizeram uma experiência que foi deixar dois carros abandonados em lugares diferentes de Nova York. Um num bairro pobre e outro automóvel num bairro rico. Deixaram lá sem proteção, sem vigilância, sem nada. Dois automóveis. Com o passar dos dias, o veículo do bairro pobre teve a sua janela de vidro. Portanto, obviamente, a janela do automóvel foi quebrada. O vidro, daí a ideia de Theory of a Broken Window Theory, ou teoria das janelas quebradas. E com o passar do tempo também demorou um pouco mais, mas o vidro do carro que estava abandonado durante dias e dias no bairro mais rico também teve suas janelas quebradas. E com o passar do tempo, esse carro lá do bairro pobre foi depenado, tiraram tudo. E não só as janelas, mas bancos, pneus, tudo foi saqueado, foi retirado do carro. E aí eles chegam à conclusão de que quando você não repara, quando você não impede, quando você não coíbe a prática de pequenos ilícitos, a prática de atos danosos à sociedade, e logo no início você dá margem a que vândalos continuem agindo e causem danos contínuos e maiores à sociedade. Nesse caso, consubstanciados aí em dois elementos que serviram de experimento: um prédio, uma janela de um prédio abandonado, e dois carros deixados ao léu, deixados ao relento nas ruas. Essa teoria, ela trabalha com a ideia de que se você deixar a desordem acontecer num plano bem pequeno, com um ilícito de baixo potencial ofensivo e de pouco dano social e aos bens, né, a um bem, no caso protegido aí, que é um patrimônio de alguém, um carro, uma janela de um apartamento, de um escritório, enfim, de uma casa. Se você deixa a desordem sem punição quando de um pequeno ilícito, a tendência é que outros ilícitos continuem se acumulando e venham na sequência a causar um dano ainda maior à sociedade. E essa teoria deu lugar à política de tolerância zero. Anos depois, quando em Nova York o prefeito resolveu aplicar a legislação de forma mais pesada, e o judiciário americano punia mesmo crimes de pequena monta, crimes de bagatela, crimes insignificantes. Ilícitos pequenos eram punidos com a prisão. E mesmo assim, ou seja, e mesmo sendo um ilícito pequeno, aquela pena era talvez um pouco severa demais para a gravidade do dano causado. E essa teoria, como vocês veem, ela é muito interessante porque ela dá espaço a várias colocações, a várias reflexões jurídicas e filosóficas também, né? Que é, de fato, se você deixa as coisas sem ordem, a tendência é que o caos se instaure. No direito penal é muito assim. A sociedade ela tem que punir determinados ilícitos de fato para que a continuidade desses ilícitos não venha a gerar danos maiores. Entretanto, por um outro lado, se você pune de forma muito forte, de forma muito severa, um ilícito que tem um baixo potencial ofensivo, você às vezes pode praticar uma injustiça para com aquele que o comete, e por vezes por um pequeno desvio, né, por uma mazela social, ele vai, ou mesmo uma deformação de caráter, leva ele a ocupar-se daquele cometimento. E
vai se chocar com um outro princípio, que é o princípio da insignificância, ou seja, o direito penal é a última ratio do Estado, ele é o direito que age por último para punir quando os outros direitos, ou seja, as outras áreas do direito não conseguem dar conta daquele caso. O direito penal chega para ser uma mão punitiva do Estado. E, em que pese esse fato, o direito penal tem que se ocupar de ilícitos de fato graves, que atinjam bens mais valorosos, como a vida, como a liberdade, enfim, como a propriedade também, mas bens que sejam feridos, que sejam objeto de algum dano relevante à sociedade ou relevante às pessoas, e não ocupar-se de pequenas coisas, coisas menores, atividades menores que por vezes possam ser resolvidas por outras vias que não o aprisionamento ou que não uma sanção muito dura para crimes de bagatela, crimes de menor gravidade. Esse é o problema que se instaura quando você analisa a teoria das janelas quebradas e coloca ela em contato com o princípio da insignificância. Trouxe aqui para vocês, então, essa interessante questão para a gente poder refletir.